Bom dia a todos. Iniciemos os nossos trabalhos sobre a proteção de Deus e eu peço desculpa, em especial às pessoas que nos assistem, por um pequeno atraso que nós obtivemos, mas é propício e a gente entende que o horário previsto para o término, que antes das 12 horas, será cumprido mesmo com esse pequeno atraso. Eu sou o vereador Ananias José Barbosa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública. Nós, aqui nos bastidores, já verificamos que todas as pessoas que se encontram no plenário estão devidamente vacinadas, inclusive com a segunda dose. Então, eu faculto a todos aqueles que forem fazer uso da palavra, se sentirem mais tranquilos com relação à comunicação, podem tirar a máscara no momento em que fizer uso da palavra. Para o início dos nossos trabalhos, eu vou chamar para compor a mesa aqui o vereador Eduardo Lipaus, que é vice-presidente da Comissão de Finanças. Por favor, Eduardo. O vereador Carlão, do Nova Europa, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado pela presença. Justificar a ausência do outro membro da Comissão de Finanças, que é a vereadora Marciene. Ela exerce a atividade de professora e, com o retorno das aulas, está nesse momento dando aula. Quero convidar também para poder compor a mesa aqui os representantes da Prefeitura Municipal de Hortolândia, a Luísa Denadai, também na pessoa dela representando as mulheres, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Por favor, Luísa, compõe aqui com a gente. E também convidar para compor a mesa nesse processo de abertura da audiência o representante da Prefeitura também, o nosso amigo Eduardo. Por favor, Eduardo, compõe a mesa aqui conosco. Quero, inicialmente, parabenizar também o Dr. Paulo, é o técnico legislativo, advogado, que nos auxilia na Comissão de Orçamento e que é aniversariante do dia. Então, que Deus possa ricamente abençoar o senhor, que o senhor tenha muita luz, muita sabedoria, muita paciência para poder conduzir os trabalhos, porque ser servidor público nos dias de hoje é verdadeiramente uma missão. Então, que Deus possa protegê-lo pessoalmente e profissionalmente. Mais uma vez, feliz aniversário. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento também a participação de todos e todas que estão nos acompanhando, quer seja aqui, presencialmente falando, quer seja virtualmente. A realização da presente audiência pública, que objetiva a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do quarto bimestre de 2021 e de gestão fiscal do quadrimestre de 2021. Eu informo que esta audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: http://www.cmh.sp.gov.br. É o site oficial da Câmara Municipal de Hortolândia. Antes da introdução, eu passo rapidamente a palavra aos membros que compõem a mesa para suas considerações iniciais, iniciando pelo Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, presidente, vereador Ananias. Cumprimento e parabenizo pelos trabalhos à frente dessa comissão, que tem feito a diferença na vida de muitos que precisam, quer queira, do poder público na seriedade da condução, da fiscalização do orçamento do município de Hortolândia. Cumprimento com muito respeito também o vereador Carlão do Nova Europa, que nos acompanha na comissão, sempre presente, com muita responsabilidade. Vou cumprimentar e parabenizar pelo seu aniversário o Dr. Paulo, nosso advogado da Câmara Municipal, que nos acompanha na comissão, sempre nos ensinando e sempre colaborando
né, com a questão do ordenamento jurídico. Cumprimento a Luísa Denadai e o Eduardo, representantes da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Parabenizo também pela seriedade de como é conduzido as finanças em Hortolândia. Não é à toa, não é por sorte que a cidade de Hortolândia tem se destacado no seu crescimento econômico e as obras que traz essa benfeitoria para a cidade. A seriedade de profissionais como vocês tem feito toda a diferença e nos deixa muito tranquilos aqui na Câmara Municipal. E cumprimento principalmente a todos aqueles que nos acompanham via web, chamar da importância de nós tratarmos com seriedade, lembrando que já está na Câmara Municipal, Eduardo e Luísa Denadai, o nosso PPA, né? Nosso plano plurianual já foi protocolado no prazo nessa Câmara, nessa Casa de Leis, onde nós vamos dar início à discussão do orçamento de 2022 a 2025, já se programando para o futuro, prontos para enfrentarmos todas as dificuldades. E gostaria que os representantes da Prefeitura levassem até o chefe do Executivo, o prefeito Zezé, até a Prefeitura, que essa Casa de Leis sempre vai estar aberta para discutir e juntos, em harmonia, acharmos um denominador comum para que a cidade continue crescendo e a população comece a ter como a sua maior obra uma ponte que vai interligar toda a riqueza da cidade de Hortolândia até as casas dos moradores. Entendo que esse é o objetivo da Câmara Municipal, trabalhar em harmonia com a Prefeitura, juntos para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Eduardo Lipaus, pelas palavras. E passo agora também a palavra ao vereador Carlão, do Nova Europa, membro dessa comissão, que está sempre presente. Bom dia, vereador Carlão, com a palavra. Bom dia, presidente, vereador Ananias, bom dia ao Eduardo Lipaus, bom dia ao Eduardo, bom dia a Luísa, e bom dia a todos que estão participando dessa comissão aqui, e a mesa aqui. Quero agradecer ao Eduardo pelas palavras, e está participando aqui hoje dessa comissão aqui, e muito obrigado a todos que estão acompanhando nós. Um bom dia aí. Bom dia, vereador Carlão, muito obrigado. Passo a palavra para as considerações iniciais a Luísa. Bom dia, Luísa. Alô, som. Bom dia a todos e a todas, vereadores, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, servidores da Câmara e da Prefeitura. Eu queria falar da importância, dessa audiência pública, onde nós veremos os dados da execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2021. É um momento, assim, privilegiado, para a gente saber como que anda, a arrecadação, os gastos, como que está o cumprimento das metas aí estabelecidas para este ano. E agradecer aí a presença das pessoas que estão aqui, de quem está assistindo, e que é muito importante acompanhar aí esses números aí da Prefeitura. Muito obrigado, Luísa, pelas palavras. Bom dia. Passo a palavra agora ao representante também da Prefeitura, nosso amigo Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos e todas aqui na Câmara Municipal de Hortolândia. Mais uma audiência pública aqui da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu reputo sempre que a Comissão de Finanças é uma das mais importantes por acompanhar, analisar projetos tão importantes aqui, como do PPA, que já foi mencionado aqui, o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual. Então, tem uma importância enorme, e essas audiências aqui, que a gente realiza a cada 4 meses, elas têm um papel fundamental
para a transparência das informações, né? A transparência das receitas, da realização das receitas, das despesas, de como estão sendo gastos os recursos públicos, né? As dificuldades que estamos enfrentando, todos nós, né, nesses 2 anos já muito difíceis, enfim, essas audiências têm uma importância enorme e o Executivo não pode se furtar a estar participando, apresentando as informações todas e o Legislativo cumprindo com a sua missão. Então, agradeço mais essa oportunidade e vamos em frente. Obrigado, Eduardo. Nós que agradecemos a sua presença, a presença da Luísa, e a gente espera poder atender aos objetivos da presente audiência pública, levando ao público em geral as informações pertinentes. Com alegria e satisfação, conduzo a presente audiência pública, lembrando a todos que a vacinação avançou e de maneira significativa no nosso município. Isso, naturalmente, possibilita essa retomada gradativa das atividades, e gradativa porque nós já esperávamos que, muito em breve, a gente possa ter um número de pessoas da sociedade participando presencialmente, porque reforça a oportunidade de questionar os técnicos nas apresentações dos números. Lembrando que aqueles que nos assistem podem enviar suas perguntas, que, ao final, serão respondidas. A gente reconhece também que o problema ainda persiste, existe, a pandemia está aí, é preciso atitude para evitar o contágio do coronavírus, principalmente diante de novas variantes que têm surgido no Brasil, e nunca é demais a recomendação para que continue usando máscara, que mantenha o distanciamento social, evitando, assim, aglomerações desnecessárias e sempre higienizando as mãos com água, sabão e álcool em gel. Lembrando que, por deliberação da legislação vigente também da mesa diretora desta Casa, que todos os protocolos são rigorosamente seguidos. Acompanhando o cotidiano das atividades como parlamentar, eu observei que os resultados da execução orçamentária de gestão fiscal são esperançosos do ponto de vista da recuperação da economia. A gente sempre fica preocupado com o pós-pandemia, né? E essa preocupação nos deixa, de certa forma, mais consciente de que as coisas estão caminhando a contento do ponto de vista fiscal, financeiro e orçamentário. Isso com reflexo positivo na execução orçamentária e financeira do município de Hortolândia, tanto assim que, quando da tramitação nesta Casa do projeto de lei número 112/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de 119 mil, constou da mensagem de número 36/2021, enviada pelo chefe do Poder Executivo, que parte dos recursos para suportar a cobertura do crédito adicional hora solicitado, esse crédito especial, são provenientes do excesso de arrecadação previsto no corrente exercício do ano 2021. Eu espero que esse nosso otimismo com a recuperação da economia, com os reflexos do município, se confirme com a apresentação dos relatórios que serão elaborados e apresentados pela Secretaria de Finanças. Assim sendo, que nós tenhamos uma proveitosa e excelente audiência pública, e, nesse momento, eu peço para desfazer a mesa e passo a palavra ao senhor Eduardo, que, de uma maneira bastante à vontade, Eduardo, ou aqui ou lá, Vossa Senhoria possa apresentar os números que a gente aguarda com ansiedade. Muito obrigado a todos. Seguimos com a nossa audiência e com a palavra ao técnico da Prefeitura, o Eduardo. Muito obrigado.
Bom, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a apresentação, nossa apresentação a respeito das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 e do quarto bimestre deste ano, conforme previsto ali no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, vamos iniciar aqui mostrando, inclusive, qual foi a evolução das receitas, das despesas, como elas têm ocorrido e como a gente tem trabalhado para cumprir as chamadas metas fiscais ali previstas. A gente começa sempre apresentando aqui um relatório, um quadro sobre o resultado orçamentário a partir das receitas. Então, as nossas receitas até de janeiro a agosto, como elas têm evoluído e o que tem acontecido aí nesse período. Em primeiro lugar, vocês podem observar ali as receitas correntes. Nós temos ali uma previsão de arrecadação em receitas correntes de 999 milhões, a previsão atualizada, né? E nós já tínhamos arrecadado, até agosto, 745 milhões. Então, quase aí, caminhando para 75% das receitas previstas, né? Se a gente fosse dividir, porque aqui em quadrimestres, né, isso aí é o resultado já de 2 quadrimestres, se a gente fosse dividir por quadrimestre de uma maneira mais linear, igual, nós teríamos que atingir 66%. Né? Faltando 33%. Nós já atingimos 74,5%, faltando aí arrecadar 253,8 milhões. Isso aqui já dá uma margem, aí, já dá uma pista de que, de fato, as receitas correntes têm caminhado bem, né? Dentro da previsão, e aquela previsão ali, 999 milhões, é uma previsão atualizada, né? Bom, essa é já uma observação importante para a gente trazer aqui. O outro item importante é a receita de capital. As receitas de capital são aquelas provenientes principalmente das operações de crédito, né? Nós temos previsto aí 143 milhões, já tínhamos realizado 28 milhões no acumulado, faltando 115, mas aí é uma questão da gente solicitar os desembolsos, principalmente aí das operações com a CAF, né? E esse resultado aí, até agosto, não capturou o último desembolso que a gente já teve agora no mês de setembro, de mais 20 milhões. Então, os números atualizados já vão chegar a quase 50 milhões de valores com receitas de capital, principalmente operações de crédito, tá? Chegando aí a 46, 47 milhões. Então, as operações de crédito estão avançando, os desembolsos aí da CAF, para esse conjunto de obras, inclusive, que estão sendo feitas na cidade, obras de infraestrutura. Bom, no geral, então, nós temos aí, considerando a dedução que a gente tem que fazer do Fundeb, os recursos do Fundeb, uma receita líquida que orçada está em 1 bilhão e 72 milhões, e nós já arrecadamos 715,7 milhões até agosto, de janeiro a agosto. Comparado a 2020, esse aqui é um outro dado importante, quando a gente compara com o ano anterior, nós estamos vendo exatamente essa evolução positiva, né, na arrecadação. Por exemplo, as receitas correntes, né, quando a gente compara no acumulado aí do ano passado e esse ano, de janeiro a agosto do ano passado e janeiro a agosto desse ano, nós podemos observar que em janeiro a agosto do ano passado nós tínhamos arrecadado 615 milhões. E agora nós já alcançamos 745, ou seja, houve um incremento, um crescimento de 21% nas receitas correntes arrecadadas. Ali embaixo, para a gente poder detalhar um pouquinho mais isso, os impostos, as taxas e contribuições municipais, ou seja, a receita própria do município, aí fundamentalmente está IPTU, ISS, TBI e as taxas municipais, a gente teve um incremento aí, um crescimento de 7,2%, quando a gente compara de um ano para o outro,
né? Essas são as receitas próprias do município, né? Os impostos municipais. Contribuições, 26,7% de incremento, a receita patrimonial também vem crescendo, por conta exatamente desse aumento da receita. Aí a receita patrimonial, fundamentalmente, são as aplicações financeiras dos recursos, né? Também cresceram. E as transferências correntes, um outro item importante, também cresceram nesse período. Transferências correntes, aí nós temos o quê? As transferências estaduais do ICMS, as transferências estaduais do IPVA, né? E as transferências federais do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, principalmente. Mas também estão aí os recursos do SUS, do Fundeb, enfim, são as chamadas transferências correntes, que também subiram do ano passado para esse em 18,9%. Então, esses dados aqui já nos dão uma boa medida de por que a gente está tendo um excesso de arrecadação ao longo de 2021. Tá? Então, em relação ao previsto, em relação ao que a gente observou em 2020, nós estamos tendo aí uma recuperação boa das nossas receitas. As receitas correntes, principalmente. E as receitas de capital também vão acompanhando isso. Como eu falei, esses números aqui ainda não tinham capturado a operação, o recebimento do recurso que a gente teve agora em setembro, do financiamento da CAF. Então, hoje, a gente já captou mais 20 milhões, além daqueles 26 milhões que estão ali na operação de crédito. Então, nós já chegamos aí a 46 milhões de recursos de receita de capital, através de operações de crédito. Então, temos avançado bem também através dessas operações de crédito. E eu chamo a atenção sempre a importância dessas operações. Daí, o que foi dito anteriormente, é fundamental nós temos as contas nossas em dia, porque é fundamental para o município de Hortolândia, assim como para qualquer outro município, ter condições e espaço de buscar recursos nas instituições financeiras, né? Aqui ou internacionais. A capacidade de investimento que Hortolândia tem, né, e que a gente vê, né, no dia a dia, que é diferenciada, a gente consegue investir aí 10% do orçamento, tal. Isso não é uma prática da maior parte dos municípios, né, eles têm muita dificuldade, mas isso se deve muito graças às operações de crédito, né? Sem elas, dificilmente um município, grande parte do orçamento municipal, e a Luísa pode comprovar isso, está comprometido com as suas despesas normais, de custeio, né? Para você conseguir investir pesado, investir em novas ações, em infraestrutura, em ações sociais, tal, ampliar, avançar, melhorar os serviços, você precisa, muitas vezes, de operações de crédito. Não tem saída, né? A gente tem essas experiências através de operação de crédito, com a CAF, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, e as PPPs também, as parcerias público-privadas, acabam sendo uma saída, né, para o município poder aprofundar os investimentos. Esse é o desafio que a gente tem, e para isso a gente tem que ter as contas em dia. Para isso a gente tem que atingir as metas, né? Aliás, essa é uma exigência para a gente conseguir qualquer operação de crédito, senão a Secretaria do Tesouro Nacional nem aprova, né? Então, para a gente olhar um pouquinho mais de perto aí, algumas das principais receitas, né, para vocês verem o comportamento delas nesses primeiros 8 meses de 2021, o ICMS, que é a principal receita do município, ele vem apresentando um resultado bastante positivo. Nós tínhamos uma projeção aí de arrecadação de 275 milhões, e nós já tínhamos arrecadado, até agosto, 200 milhões, ou 72,8% da previsão. Vejam que só no último quadrimestre, né, nós tínhamos arrecadado 105 milhões. Então, está faltando ainda, para as nossas previsões, previsões iniciais, arrecadar 74,8 milhões. É óbvio que nós devemos, tudo continuando como está, né, sem grandes outras crises fortes, aí nós devemos arrecadar mais 100 milhões nesse último quadrimestre. Portanto, a gente deve ter um excesso de arrecadação no ICMS de pelo menos uns 25 milhões de reais em relação ao previsto, pelo menos, né? Então, isso é a primeira
primeira análise que a gente já pode fazer com relação ao ICMS. Por isso, alguns projetos encaminhados aqui, pensando no excesso da arrecadação já justificado com excesso. O Fundeb é outra receita nossa, que também vem apresentando um resultado positivo até agosto, né? De 142 milhões previstos, nós já tínhamos arrecadado 101 milhões, sendo que nos últimos 4 meses arrecadamos 48,7, faltando arrecadar 40 milhões,9 até o final do ano, no último quadrimestre. Ou seja, também devemos ter aí um excesso de 10 milhões, ou algo um pouco mais, um pouco menos, enfim. Essa é a projeção que a gente pode fazer com relação ao Fundeb. Com relação ao Fundeb, depois eu quero retornar e especificar um pouco, porque esse excesso de arrecadação de receita no Fundeb gera outros problemas específicos com relação ao Fundeb, ao gasto com a educação, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O ISS, o Imposto sobre Serviços, também tem apresentado um resultado positivo, devemos ter algum excesso de arrecadação no período, de 132 milhões previstos, já tínhamos arrecadado 91,5, no último quadrimestre 42,6, faltando 40,4, enfim, também devemos ter algum excesso, menor, mas algum excesso. O FPM, idem, Fundo de Participação dos Municípios, também tendo a possibilidade de ter um excesso. Os recursos do SUS, né, previstos também, nós arrecadamos 18,4 no último quadrimestre, faltando 7,3 para os últimos 4 meses, então, a possibilidade de ter algum excesso também está presente, a mesma coisa o IPTU, o IPVA, os recursos do FNDE e o ITBI, nós já temos um excesso. O ITBI já, se o ano acabasse agora, certo? Se o ano tivesse acabado em 31 de agosto, a gente já tinha arrecadado 11 milhões, né, sendo que a previsão para o ano inteiro era de 8. Então, nós já tínhamos excesso se o ano tivesse terminado em 31 de agosto. Então, essa é a... E isso muito, no caso do ITBI, isso se dá muito por conta da recuperação do mercado imobiliário esse ano, em 2021, isso a gente tem observado aí, isso não é específico de Hortolândia, tem acontecido aí em quase todas as cidades do Brasil, que tem um mercado imobiliário ativo, esse é o resultado aí dessa retomada do mercado imobiliário, o ITBI vem avançando. Bom, na comparação, aqui eu tenho também a comparação entre 2020 e 2021 dessas principais receitas. Em todas elas, a gente vai ver uma evolução, um crescimento, né, entre o arrecadado em 2020 e o arrecadado em 2021. Pegando o ICMS ali, em 2020, até agosto, já tinha sido arrecadado 144, quase 145 milhões, e em 2021 foram 200 milhões. Crescimento aí importante de 38%, né, em termos nominais, óbvio, mas 38,4%. O Fundeb, a arrecadação entre os 2 anos subiu 29,3%, o ISS subiu um pouquinho, mas subiu, o FPM subiu 34,6%, os recursos do SUS, esses recursos da saúde, obviamente que eles não cresceram, porque no ano passado nós tivemos um volume de recursos por conta da pandemia passados pela saúde para a saúde muito maior, né, por conta exatamente do enfrentamento da pandemia. Então, hoje eles estão um pouco abaixo, mas é natural, normal. O IPTU, os recursos da receita com IPTU também subiu 8%, e o IPVA quase 11%, recursos do FNDE também subiram, e o ITBI, a arrecadação subiu 45,7% no período. Então, todas as principais receitas vêm aí numa projeção bem positiva. Quando a gente vai olhar agora as despesas, né, estávamos olhando as receitas, agora as despesas nesse período. A gente tem aqui, basicamente, as despesas nossas correntes e as despesas de capital. Despesas correntes, já tínhamos empenhado aí 267 milhões no quadrimestre, mas no acumulado aí de janeiro a agosto, 616,5 milhões.
e já tínhamos liquidado 524,7 milhões. Né? Essa diferença importante entre empenhado e liquidado. Né? Empenhado, você está reservando um recurso ali do orçamento para o gasto, e quando você liquida, esse gasto já foi efetivado. Né? A mercadoria já foi disponibilizada, entregue, o serviço já foi realizado, e aí você liquida a despesa e paga. Né? Então, dentro das operações, aí, dentro da execução orçamentária, esses são os conceitos. Aí. A gente já tinha liquidado 524,7 milhões, sendo que pessoal e encargos, pagamento da folha, ativos, inativos e encargos, eram 247 milhões, você tinha aí mais 245 milhões de outras despesas correntes, com outros gastos com custeio, né, da administração, 5 milhões de juros e encargos da dívida, e 26 milhões aí, que são as despesas intra-orçamentárias, são as despesas, fundamentalmente, da contribuição do Ortoprev. São essas as despesas que aparecem como intra-orçamentárias. Despesa de capital, que são os gastos, basicamente, com investimentos e amortização da dívida. A gente também vem aí, já vinha empenhando 106 milhões nos primeiros 8 meses e já liquidou 41,6 milhões em despesas de capital, sendo que a maior parte disso são as despesas com investimentos, 32,1 milhões com investimentos. Né? 7,6 é a amortização da dívida, o pagamento principal da dívida. Bom, diante desse quadro aqui, a gente tem ali, na hora que a gente pega as nossas receitas com as nossas despesas liquidadas, a gente tem ali um superávit orçamentário, aqui ainda é orçamentário, entre receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, um superávit de 149,3 milhões. Bom, aqui, só para a gente entender também como está a evolução entre empenhado e liquidado de 2020 e 2021, aqui eu acho importante a gente olhar mais para o empenhado, né? Tudo que já foi empenhado. Nós temos uma evolução aí das despesas empenhadas de 5,14%, despesas correntes, entre o ano passado e esse ano. As despesas com pessoal e encargos, elas estão praticamente no mesmo nível do ano passado, veja, porque como nós aderimos aí à Lei Complementar 173 no ano passado, que permitiu a gente atravessar aquele período mais difícil da crise, permitiu que o município recebesse o auxílio financeiro, né, para enfrentar a pandemia, e também permitiu que a gente renegociasse as nossas dívidas. A Lei 173 ali uma outra cláusula que exigia que a gente não reajustasse e não aumentasse as despesas com o pessoal até o final desse ano, até o final de 2021. Então, para atender essa cláusula, as nossas despesas com o pessoal estão no mesmo patamar aí em 2020 em relação a 2021, né? Praticamente no mesmo patamar. Juros e encargos um pouquinho acima, cresceu 2,2%, outras despesas correntes, as outras despesas de custeio cresceram 6,8%. E no caso das despesas de capital, quando a gente compara com o ano passado, dá para perceber o esforço dos investimentos, né? Nós estamos aí já com a perspectiva de avançar nos investimentos em pelo menos 18%, quando a gente compara com o ano passado. No ano passado, nós já tínhamos empenhado 82,1% e esse ano já empenhamos 97,1%. E a liquidação também vai seguir esse caminho, porque as obras estão acontecendo e a gente vai liquidando e vai pagando todos esses investimentos. Então, a gente está vendo aí uma aceleração dos investimentos do município, mesmo depois de um ano muito difícil. Aqui por função, né, ou por área do orçamento, se a gente comparar 2020 e 2021, o que aconteceu? Saúde, os valores já empenhados já são quase 5% superiores ao ano passado, educação 15%, aí tem a ver também com a retomada das aulas, retomada, né, do ano letivo e das aulas presenciais que vão sendo retomadas, urbanismo 3,5%, administração 5,5%, assistência social sobe um pouquinho também,
Enfim, a maior parte da gestão ambiental, 23%, do esporte e lazer, 24%. Então, vocês vão vendo aí um aumento, uma evolução na maior parte das áreas, das funções aí orçamentárias, né, de todas as áreas do orçamento. E aqui, para a gente poder apresentar os dados finais aqui da nossa audiência, a gente tem que apresentar os limites constitucionais e os principais indicadores fiscais aí que a gente tem que observar, que todo município tem que observar. O primeiro indicador aqui é o do resultado nominal. O resultado nominal, na verdade, a gente apura a partir da evolução ou da variação da dívida pública que o município tem, da dívida pública consolidada. É a partir daí que você consegue apurar qual é o resultado nominal, ou seja, se tudo que o município arrecada vem dando conta de pagar as amortizações e juros da dívida, né? Se a gente consegue produzir uma receita que pague a amortização e os juros da nossa dívida, né? De toda a nossa dívida. E isso a gente observa, apura a partir do movimento, da variação do valor da dívida consolidada e da dívida consolidada líquida, né, que é o principal indicador aqui que o Tesouro Nacional observa, analisa, acompanha todos os municípios. Então, a dívida consolidada líquida, nossa, no período, lá em 31/12, ela estava em 152 milhões, e acumulada até o quadrimestre agora, ela está em 93,2 milhões. Esse é um indicador importante aí do município, né? A dívida fiscal líquida também aí caiu nesse período de 143 para 84,5 milhões. Então, o nosso resultado nominal, a medida que a gente tem, é de 58,6. Na verdade, essa medida negativa é um superávit, pela metodologia do Tesouro Nacional. Essa medida é um superávit nominal que a gente tem nesse período aí, de janeiro até agosto, né? Essa é uma primeira questão importante. E a outra questão importante, com relação à dívida, são os limites de endividamento que todos os municípios têm que seguir, lá pela Resolução 40 de 2001 do Senado Federal. Esses limites todos os municípios têm que observar, e nós podemos ter uma dívida consolidada líquida em até 120%, né, ou 1,2 vezes a receita corrente líquida no período. Esse é o limite que todos os municípios têm que seguir. Nós temos hoje aquela dívida consolidada líquida de 93,2 por uma receita corrente líquida no período de 864,5 milhões. Então, o nosso endividamento hoje é de 10,7%, né? Então, vejam que essa era uma preocupação em anos anteriores, aí, quando a gente estava contratando algumas operações de crédito, se a gente tinha espaço para endividamento ou não, para operações de crédito ou não. E nós temos esse espaço todo, né? Nós tínhamos esse espaço para assumir aquelas operações de crédito, né? Então, nós temos hoje uma dívida consolidada que representa 10,7% da nossa receita corrente líquida, quando a gente apura aí 12 meses. Então, esse percentual está absolutamente tranquilo em relação aos limites que foram estabelecidos aí e que são observados pelo Tesouro Nacional, tá? Então, esse indicador está bem tranquilo. Outra meta importantíssima é o resultado primário. O resultado primário, o que é? São as receitas contra as despesas, receitas menos despesas, só que a gente tem que retirar desse cálculo tanto as receitas financeiras como as despesas financeiras, né? Então, as nossas receitas correntes de capital, menos as aplicações financeiras, menos as receitas com operações de crédito, isso tem que ser deduzido, e aí a gente vai chegar à nossa receita fiscal. A nossa receita fiscal acumulada em 2021 já chegou a 625 milhões. É aquela linha lá, total das receitas fiscais nossas, ou seja, a receita total nossa menos as receitas financeiras. Chegou a 625 milhões, né? Ou 73,8% de tudo que estava previsto na LDO 2021. E as nossas despesas fiscais também são todas as despesas
menos as despesas financeiras, com juros da dívida e amortização da dívida. Então, aí a gente apura quais foram o total das nossas despesas fiscais. Elas chegaram a 524,8 milhões pagos, né, de janeiro a agosto de 2021. Então, quando eu pego receitas fiscais, 625 milhões, menos despesas fiscais, 524 milhões, eu vou ter exatamente aí um valor que é um valor superavitário, é um superávit, né? O resultado primário nosso, portanto, é superavitário de 100,2 milhões. Então, de tudo que eu arrecadei nesse período, e tudo que eu paguei nesse período, né, tirando as receitas e despesas financeiras, eu produzi um superávit primário de 100,2 milhões. Né? Só nos últimos 4 meses, o resultado foi de 10,3 milhões. Então, isso também tem uma importância enorme, é uma meta fiscal importante, você ter condições, ter recursos para pagar juros e encargos da dívida. Essa e a amortização da dívida. Agora, vamos olhar aqui com atenção a questão da aplicação mínima no ensino. Aqui a gente mostra que nós temos uma obrigação constitucional de aplicar os 25% na educação. Os 25% referente a quê? Referente à receita de impostos e transferências de impostos, né? Isso, quando a gente conversa em audiências e quando a gente conversa em várias reuniões, isso muitas vezes dá uma certa dúvida. Acham que é 25% do total das despesas do município. Não é 25% em relação às receitas de impostos, né? Então, a receita de imposto nossa no período de janeiro a agosto já chegou a 459 milhões. Receitas de impostos e transferências de impostos. O que são essas receitas? Basicamente, IPTU, ISS e TBI, né? E as transferências de impostos, o ICMS, o IPVA e o Fundo de Participação dos Municípios, que é a transferência federal, fundamentalmente do Imposto de Renda e do IPI, né? Então, esses são os principais impostos aí que a gente está calculando, que foram transferidos aqui para o município, que nós arrecadamos no período, 459,3 milhões. A aplicação mínima obrigatória, portanto, é de 114,8 milhões. Nesses primeiros 8 meses, nós já tínhamos empenhado 122,1 milhões, né? Sendo 64,5 através de recurso próprio, mais 57,6 com as retenções do Fundeb, né? Os recursos do Fundeb. Então, nós já tínhamos empenhado 122,1 milhões, ou seja, um percentual acima dos 25%, 26,5%. A liquidação e o pagamento, a gente sempre chama atenção, nós estamos caminhando aí, né? Já tínhamos liquidado 107 milhões, pago 105, um pouco abaixo dos 25%, mas normalmente, ao longo da execução, ao longo do ano, você tem aí uma aceleração das liquidações e pagamentos no final. Entre outras coisas, pelo pagamento do 13º, por exemplo, dos professores e demais profissionais da educação, que vão ser, toda essa liquidação e pagamento vai ocorrer nos últimos meses, em novembro e dezembro do ano. Então, a tendência é a gente fazer com que esse número aí liquidado e pago também suba, né? E supere os 25%. Agora, eu queria chamar a atenção que estas dificuldades, nós ainda estamos tendo alguma, mas menor do que outros municípios, essas dificuldades têm ocorrido neste ano, no ano passado e neste ano, em quase todos os municípios e estados do Brasil. Não é à toa que existe uma PEC que foi aprovada em primeira votação no Senado, está na Câmara agora, é a PEC 13, né, 2021, que trata, inclusive, sobretudo, uma flexibilização da aplicação dos 25% para estados e municípios em 2020 e 2021, né, permitindo que os municípios compensem esse valor que não foi atingido em 2022 e 2023, obrigatoriamente. Então, há uma discussão, está no Congresso, né, por conta exatamente da dificuldade de se aplicar os 25% em 2020, nós conseguimos aplicar, inclusive
atingimos aí 26%, mas tem muitos municípios que não conseguiram, e 2021 ainda, né, como boa parte das escolas permaneceram fechadas no primeiro semestre, tal, os municípios têm apresentado dificuldade de novo em aplicar os 25% obrigatórios, né? Então, e aí nós tivemos vamos dizer, uma situação bastante complicada na aplicação da educação, foi porque escolas permaneceram fechadas, os municípios não puderam dar reajustes, né, aos funcionários e a todos os profissionais da educação, como não puderam dar para ninguém por conta da Lei Complementar 173, né, e nós tivemos um aumento das receitas do Fundeb. Então, se juntou uma situação, né, que está criando uma espécie de tempestade perfeita no gasto da educação, no cumprimento dos 25%. Né? Aumenta a receita, você não pode aumentar a despesa com o pessoal na educação, e ficou uma situação bastante complicada. Tem municípios que estão com uma dificuldade muito maior ainda de atingir, né? Por isso, a gente está acompanhando, lógico, com atenção também, como anda a tramitação da PEC 13 no Congresso, agora na Câmara dos Deputados. E aqui é o quadro das receitas e do cumprimento dos recursos, das despesas do Fundeb, né? Fundeb, lembre-se, o Fundeb agora é o novo Fundeb, né, aprovado aí no ano passado, a nova legislação do Fundeb, que apresentou uma série de alterações em relação ao anterior, entre elas, que agora você tem uma aplicação mínima de 70% em profissionais, aqui eu já pedi para o pessoal também alterar, não é profissionais só do magistério, é profissionais ligados à educação, ainda de acordo com a LDB, acho que é o artigo 67 da LDB, né, houve uma ampliação aí na possibilidade de você gastar esses 70%, mas é uma ampliação pequena, tem que ser profissionais que tenham formação pedagógica, tal. Não precisa ser o professor na sala de aula, mas tem que ser profissionais com formação pedagógica, provavelmente... Isso, psicólogos, assistentes sociais da educação, ligados à educação, pode entrar no 70%. Imagino que cursos de formação, capacitação, se algum profissional for chamado, talvez tenha essa possibilidade, mas tem que ter pedagogia, tem que ter formação aí, pedagógica para poder entrar no 70%. Né? Antes, pelo Fundeb, pela lei anterior, era 60%, né? A aplicação mínima obrigatória do Fundeb. Agora subiu para 70%. Então, nós temos uma aplicação mínima aí de 71 milhões, né, que nós teríamos que atingir, de acordo com os recursos recebidos, que foram 101 milhões. E a outra mudança é a aplicação mínima. Agora, a gente tem que aplicar no exercício, no mínimo, 90% dos recursos, antes eram 95%. Enfim, houve aí um ajuste, uma redução. Então, nós temos que aplicar pelo menos 91,2 milhões aí dos recursos recebidos até aqui. Como que nós estamos? Nós estamos aí com despesas com os profissionais de educação, 70%, nós empenhamos 61,1%, né? Então, nós estamos aí tendo que organizar esse planejamento de execução do Fundeb no final do ano para conseguir atingir os 70%, né? E tendo que adotar uma série de medidas, pensando uma série de medidas para atingir os 70%, e o total geral também, nós estamos com 80%, quase 80%, nós precisamos chegar aos 90%. Como eu disse, com férias, licenças e 13º do final do ano, a gente deve conseguir chegar àquele valor ali dos 70%, mas a gente vem acompanhando de perto, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Administração, a gente está acompanhando de perto aí essa execução da educação. E, para terminar, a questão da saúde, né? Os mínimos na saúde, essa aí a gente, obviamente... não tem problemas para atingir os mínimos constitucionais, a aplicação mínima obrigatória é de 15% das receitas de impostos e transferências, isso daria o quê? 68,3 milhões até agosto, né? Mas nós já tínhamos empenhado 133,4 milhões, liquidados 120, já tínhamos pago 117,1 milhões na saúde, né?
na administração, na assistência hospitalar ambulatorial, 75 milhões, já tínhamos pago, 24 milhões na atenção básica, e na vigilância epidemiológica, 6 milhões. Então, nós já tínhamos atingido e superado em muito o mínimo, a aplicação mínima obrigatória, aí já tínhamos empenhado 29% das receitas de impostos e pago 25,6%. Isso, como tem acontecido em todos os anos, principalmente nesses anos de pandemia, né? Então, essas são as metas que a gente poderia... e aqui, para encerrar mesmo, as despesas com pessoal, né? Despesas com pessoal, a gente tem um limite lá, um mínimo de 54%, né? Em relação também às receitas correntes líquidas. Essa é o que está no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no artigo 22, a gente tem um limite prudencial aí de 51,3% para as despesas com o pessoal, ativos, inativos e os encargos, né? A nossa despesa liquidada nesse período estava em 46,7%, então nós estamos aí numa situação bastante positiva. Não, 46,7% foi o exercício anterior, agora está em 43,6%. Então, nós estamos até bem abaixo do limite prudencial e do limite máximo, né? É outra exigência, outra meta aí importante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, lógico que isso se deve à impossibilidade da gente reajustar por conta da Lei Complementar 173, né? Então, essa é a apresentação que a gente tinha a respeito das metas fiscais do quarto bimestre de 2021 e do segundo quadrimestre desse ano. E aí eu deixo agora com vocês para outros esclarecimentos e questionamentos. Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo Marques, pela boa e fácil metodologia apresentada aqui dos números. Eu acredito que o número de questionamentos ele diminui quando muito bem apresentado. E eu quero consultar os vereadores aqui que compõem a mesa conosco, o vereador Carlão e o vereador Eduardo, se eles têm algum questionamento, alguma pergunta, alguma observação para fazer. Bom dia, Eduardo. Novamente, obrigado, muito obrigado pela explanação muito, mas muito pertinente mesmo, muito explicativa. Eu pude perceber, já está aberta a palavra, né, presidente? Eu pude perceber durante a audiência que as operações de créditos que começaram a ser discutidas no município e todo o trâmite burocrático para aprovar com a autorização da Câmara Municipal, com o aval do Tesouro Nacional e do Senado, poderia falar, Eduardo, que foi, então, sobre o teu modo de vista profissional, formado nas ciências contábeis aí, de economia, foi um acerto para o município de Hortolândia. Hoje, essa afirmação ela é verdadeira, porque ela vem colaborando para que Hortolândia possa estar cumprindo as suas metas fiscais. Poderia fazer essa afirmação? Sim, com certeza. Na verdade, o primeiro vem a necessidade de cumprimento das metas fiscais, né? E de manter as contas em ordem e atingir as metas fiscais previstas. Então, e todos aqueles limites que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, acho que a primeira questão é essa, né? O Tesouro Nacional criou ainda outras regras de outros limites, que eles chamam de CAPAG, que é a capacidade de pagamento do município. Tem outros indicadores ainda que a gente tem que cumprir, né? Que é ter recurso em caixa, apresentar um superávit financeiro no final do ano, não deixar restos a pagar que você não possa cumprir sem recurso em caixa. Tem uma série de condições hoje que os municípios têm que cumprir para poder acessar, poder solicitar uma operação de crédito. Então, é bastante rigoroso isso. Agora, se a gente consegue manter as finanças em ordem, né, nesses quesitos todos, as operações de crédito são fundamentais. Sem elas, né, qualquer município de porte médio ou grande não consegue investir, né? Não estou falando de cidades muito pequenas que, obviamente,
Às vezes, com qualquer 500 mil reais, R$1 milhão, você faz investimentos que mudam a cidade. Não é o caso do município como Hortolândia, né? Para fazer investimentos que transformam mesmo a infraestrutura da cidade, a condição de vida na cidade, não adianta 500 mil reais, você precisa ter investimentos maiores. Sem as operações de crédito, um município como Hortolândia, assim como outros aí de porte médio ou grande, não conseguem investir, né? Então, foi um grande acerto, foi importantíssimas as operações de crédito que foram aprovadas, né? Obrigado, Eduardo. Eu pergunto isso, presidente, Eduardo, porque é muito importante nós entendermos o caminho que a cidade de Hortolândia está trilhando de algum tempo para cá. Eu poderia rapidamente aqui mencionar, por exemplo, o mercado açaí, que um dos fatores desse mercado vir para o município de Hortolândia dependeu de algumas obras que foram construídas justamente com essas operações, e isto aumenta a arrecadação do município e, quer queira, quer não queira, coloca a cidade de Hortolândia hoje com bastante conforto do ponto de vista financeiro e orçamentário, que pode cumprir as metas requisitadas pela nossa Constituição, pela nossa legislação vigente, e nos dá essa segurança de trabalho. E aí, presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui a importância de nós provocarmos o poder executivo do município de Hortolândia, através desta Comissão de Finanças e Orçamento, um estudo de médio a longo prazo que possa nos garantir que essas operações continuem nos dando essa sustentabilidade para um futuro, né? Olhar a cidade como o nosso sempre prefeito Perugini olhou. Perugini, ele tinha várias qualidades. Uma das qualidades que mais me chamava a atenção é que ele era um político que estava sempre à frente. Quando nós começamos a discutir a operação de crédito nessa Casa de Leis, ainda não se ouvia falar em pandemia. E parece que a cidade de Hortolândia já estava prevendo um momento de dificuldade que iria cair sobre a cidade. Então, hoje, quando eu olho para a apresentação orçamentária e vejo as metas sendo cumpridas, vejo o acerto que a cidade de Hortolândia nos dá muita segurança na Câmara Municipal de seguirmos em frente com o trabalho. Então, eu gostaria de deixar registrado que foi um acerto da Prefeitura em ter enviado para a Câmara alguns projetos de leis essenciais, foi um acerto dos vereadores aqui presentes em estar junto harmonicamente com o Poder Executivo, em dar a autorização para seguir em frente, e vejo que hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. Então, eu só gostaria de deixar registrado isso aqui, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu só vou me permitir, Eduardo, complementar a sua colocação, e é extremamente importante, Eduardo Marques, porque o parlamento ele é a casa dos debates, do consenso, do dissenso, das discussões políticas, e eu percebo que há também aqueles colegas vereadores que são mais técnicos, né? E o Eduardo Lipaus é um deles. Não se exclui do debate político, mas gosta de valorizar, e assim como eu também, a importância da questão técnica propriamente dita. E, na maioria das vezes, no debate político, dificulta explicar para a população como um todo, sobretudo quando existe agentes nesse intermeio, né, intermediando esse debate entre o parlamento e a população, que são claramente oportunistas, que querem fazer do momento de oposição política uma bandeira. Isso a gente compreende com naturalidade, e eu penso que é mais ou menos nessa linha que o Eduardo Lipaus mencionou, porque difere por si só o próprio ato, né? O banco de fomento não é um banco comercial, onde a prefeitura vai lá, pega o dinheiro emprestado, coloca na gaveta e começa a gastar aquele dinheiro já de posse dela, como muitos fazem acreditar que é desta forma. Então, os números ali já deu para observar o empenhado e o liquidado no conceito das operações de crédito, por exemplo, e na sua apresentação você foi muito feliz quando disse que há uma tendência aí no último quadrimestre de solicitar mais esses recursos em razão do andamento das obras, que no início do exercício passa pelo processo de licitação, ordem de serviço, contratação, etc. E o Eduardo Lipaus mencionou um pouco
pouco, em outras palavras, essa dificuldade, porque temos aí um parlamento, e eu quero atestar isso nesse mandato também, já pude fazer no mandato anterior, de um grupo de vereadores muito sério, comprometido com esses números, e que não tem receio, não se coloca numa situação de comodismo na hora de enfrentar esses debates, na hora de enfrentar esses desafios. E a busca da palavra foi um acerto, é mais uma complementação daquilo que a gente já vem fazendo ao longo dos anos. Qualquer pessoa, né, Eduardo, se fosse para si próprio e tivesse uma oportunidade dentro dos números das condições apresentadas para poder chegar num volume de recursos desse, faria, né? Então, por que não fazer para a coletividade? Por que não fazer para atender a necessidade da população como um todo? Eu quero fazer uma observação, uma pergunta. Eu acredito que a gente nem tem a resposta completa dela em razão da nova metodologia aplicada aí naquilo que a gente já está chamando de novo Fundeb. Mas a minha pergunta vai no sentido de, por ser novo mesmo, a Secretaria da Educação já tem ali no seu corpo uma equipe voltada para poder fazer com que não só pelo cumprimento da legalidade, mas a amplitude que essa nova legislação agora permite de fazer com que um grupo técnico de profissionais, que sempre foi uma demanda lá da Secretaria da Saúde, possa ser cumprido. Citou aí, a Luísa também citou a questão do psicólogo, a questão do assistente social, a questão de um quadro técnico de suporte, mas mais do que isso, os educadores infantis, e aí é importante até pela metodologia do nome da função desempenhada por eles, são educadores infantis. Nós temos um grupo significativo do ponto de vista percentual desse servidor já com o curso de pedagogia concluído. Seria possível, a pergunta é nesse ponto, seria possível no curto prazo, e aí quando eu falo curto prazo, estou falando do exercício 2022, obviamente, seria possível no curto prazo remunerar esses servidores que já estão lá com o seu prontuário, já estão lá com o seu curso de pedagogia formalizado também com os recursos do Fundeb? Com relação aos recursos do Fundeb, eu acredito que não 70%, porque boa parte dos profissionais aí do ensino infantil, da educação infantil, nós contratamos, né? Tem uma parte significativa que é contratada, não é funcionário profissional do município, né? Então, como nós adquirimos... Desculpa te interromper, só para poder ficar claro. Talvez eu não consegui expressar da maneira correta. De fato, existe isso que o Eduardo está respondendo, mas a pergunta é, do ponto de vista de percentual, o número de servidores nosso lá como educador infantil na educação de Hortolândia é maior do que os contratados, e significativamente maior. A pergunta que talvez não foi bem elaborada é, esses que já são, não estamos nem falando de um grupo aumentado, nada disso, mas esses que já são, e a municipalidade tem atestado que ele já concluiu a pedagogia, poderão ser inseridos nesse delta, nessa diferença entre os 70 e o 90? Bom, se é profissional da prefeitura e já são, eu acho que eles já até são pagos dentro do Fundeb, e agora poderão ser no 70. A gente só gasta com o pessoal, praticamente, o Fundeb. Né? Você gasta os 70% com os profissionais do magistério e os outros 30% a gente paga os outros profissionais. Né? Então, esses daí já são pagos com o Fundeb. Eu acho que, não sei se você está tratando disso, que a gente sabe que tem uma reivindicação de que os que têm pedagogia sejam equiparados a professores. Isso aí é uma outra discussão, né? Que é o concurso de entrada, se tem essa possibilidade de passar daqui para lá, então isso aí é uma outra discussão. Não, perfeito. Ficou completa a pergunta. Melhor dizendo. Vereador Carlão, consulto ele se tem alguma pergunta a ser feita e consulto também a mesa aqui para ver se chegou pergunta via online. De novo, Eduardo, todos da mesa. Não, as minhas dúvidas aqui, o Eduardo, o presidente Ananias já foi esclarecidas e fiquei muito contente aí com as palavras e as respostas aí. Não, muito obrigado a todos e um bom dia.
Obrigado, Carlão. Então, não havendo mais nenhum questionamento, nem dos vereadores que nos acompanham na Comissão de Finanças e Orçamento e nem dos internautas, e já também nos aproximando das 12 horas, como havíamos colocado no início, eu encerro a presente audiência, pedindo aí aos responsáveis que procedam dentro do processo de legalidade para a lavratura de ata e outros documentos necessários. Muito obrigado, Eduardo. Leva sempre o nosso cordial abraço lá ao secretário de Finanças e os outros demais servidores lá da pasta. Muito obrigado, Luísa, pela sua presença. Sempre gratificante recebê-la aqui na casa. Muito obrigado, Eduardo Lipaus, por estar sempre conosco aí na nossa comissão, nos ajudando, nos auxiliando. E muito obrigado também ao vereador Carlão, que é outro membro sempre presente nessa comissão. Agradeço, por fim, os servidores técnicos da casa que nos acompanharam, nos auxiliaram, e todos os ouvintes que acompanhou a presente audiência. Muito obrigado e encerro tratando nas próximas proposituras e torcendo para que a gente traga nas próximas audiências aquele tão sonhado, né, Eduardo Lipaus, participação dos nossos alunos secundaristas da cidade de Hortolândia. Muito obrigado.